Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à segunda GESCOM, segundo Seminário Científico de Gestão Compartilhada de Praias. Damos boas-vindas a todos, tenham todos um ótimo dia. Para quem não sabe, durante o seminário estaremos promovendo a discussão entre autoridades governamentais, empresariais e representantes da sociedade civil sobre a valorização da parceria público-privada na gestão das praias do litoral brasileiro, além da melhoria do gerenciamento da costa brasileira, por meio de iniciativa em prol da conservação e desenvolvimento responsável deste patrimônio natural. Ao término da segunda GESCOM Praia, será lançada a candidatura da Prainha, na zona oeste da cidade, para receber o certificado internacional do programa Bandeira Azul de Excelência Socioambiental. Vamos dar início, então, ao primeiro painel do dia. E hoje estaremos também adicionando ao nosso primeiro painel uma das palestrantes de ontem, que, devido ao tempo apertado, teve a sua palestra adiada para hoje de manhã. Estaremos, então, convidando ela para participar desse primeiro painel, engrandecendo ainda mais aí o nosso tema de hoje. Então, para compor a nossa mesa, gostaríamos de convidar primeiramente ela que estará falando sobre floresta e mar, dando continuidade ao último painel do dia de ontem, Gisele Abraão, da Esfera Projetos Ambientais. Teremos também compondo a mesa, que estará sendo abordado o gerenciamento costeiro e economia da praia, Marinei Scherer, doutora em gerenciamento costeiro e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Geociências. Convidamos também Renaldo Redorati, Secretaria do Patrimônio da União, Projeto Orla. Senhora Margarete Carvalho, da Sebrae Rio de Janeiro. E convidamos também o moderador deste painel, o senhor Murilo Bustamante, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Pode começar. Bom dia a todos. Desejar a todos um ótimo dia, segundo dia do GESCOM Praias, nesse ambiente mais do que agradável da Forte Copacabana. Saudar nossos colegas hoje de mesa. E seguindo na temática da gestão compartilhada de praias, nesse processo de gestão integrado, descentralizado, participativo da zona costeira do nosso país. Eu vou iniciar os trabalhos, dando continuidade à mesa de ontem à tarde, com a doutora Gisele Abraão, falando sobre a temática de floresta e mar. E, em seguida, nós damos início ao nosso painel também de hoje sobre a economia da praia e a gestão compartilhada das praias. Então, passando de imediato a palavra, a doutora Gisele Abraão. Bom dia. Está funcionando? Tá? Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui participando do GESCOM, inaugurando esse espaço bem especial, bem diferente, né, que foi construído para Rio Mais 20. Nós estivemos aqui ontem, o pessoal ainda estava trabalhando nesse espaço, está com uma energia bem bacana, né? Ontem teve realmente a inauguração oficial e nós já estávamos aqui trabalhando, trocando ideias, foi bem interessante. Em função do tempo ontem, eu não quis apresentar correndo e pedir para falar hoje, né? E apesar de ser direto um tema de praia, a gente sabe que os problemas da praia não começam ali na areia nem na restinga. Então, bem antes disso, na cidade, nas áreas rurais, onde a gente está ocupando esses espaços e de que forma que a gente está ocupando. Então, eu vou contar um pouquinho dessa história e vou sair um pouquinho do Rio de Janeiro, que tem bastante gente falando do Rio, e vou lá para Santa Catarina, né, que é a terra onde a gente está, e para contar um pouco de uma experiência bacana que acontece lá. Eu sou consultora, sou diretora técnica da empresa Esfera Projetos Ambientais, e a gente tem parcerias com entidades públicas e privadas. Então, vou contar duas coisas bem interessantes que trabalham em conjunto em alguns momentos e outros paralelamente, mas trabalhando para melhorar o espaço nesse município.
Então, um plano municipal de gerenciamento costeiro e um programa de educação ambiental em Joinville, que é o que eu vou falar com mais foco, uma contribuição à proteção da região costeira. Essa é uma imagem, então, de um mapa de Santa Catarina. Em amarelinho lá em cima está Joinville. Apesar de a gente não ter essa coisa do contato direto com o mar, ela é uma cidade costeira. E essa imagem mostra bastante isso, é a Baía da Babitonga, para quem conhece, e a montanha ao fundo. Então, a gente tem muita floresta e muito manguezal. É uma região bem bonita. É a maior cidade do estado de Santa Catarina, nós temos 515 hoje mil habitantes. É muito forte economicamente, a gente tem muita força na indústria, principalmente metal mecânica, têxtil, plástico, né, químico e farmacêutico, e tudo isso também tem que ter cuidado nos impactos ambientais que causam na cidade, nesses espaços naturais. Alguns ecossistemas encontrados em Joinville, então. Joinville tem 36 quilômetros quadrados de área de manguezal, 75% dos manguezais de Santa Catarina estão na nossa região e muita coisa tem que ser feita ainda para cuidar desses ambientes. Tem projetos grandes com a universidade, mas ainda muita coisa precisa ser feita, né? Grande parte do pescado depende da preservação desse ecossistema. E o impacto das indústrias de Joinville e também do esgoto doméstico atinge diretamente esse ambiente que é tão importante para o recurso pesqueiro. Então, a imagem da Baía da Babitonga, mas a gente não tem só manguezal, a gente tem as áreas de montanha também, florestas primárias e secundárias, tem áreas bem bonitas de montana, alta montana, submontana e terras baixas, tá? Então, é uma floresta extremamente importante, onde as nascentes, né, a água que está nascendo precisa, essa floresta tem que estar cuidada para que as nossas áreas costeiras estejam protegidas. Essa é uma imagem bem interessante, que mostra as bacias hidrográficas de Joinville, só para a gente perceber que nós nascemos a cidade a 1.300 metros de altitude. Aqui está a maior bacia hidrográfica da cidade, que abastece a cidade, a bacia do Cubatão, e morre na Baía da Babitonga. Então, a gente tem uma geografia fantástica, muito rica, e que ainda a população não percebeu com tanta seriedade para esse ecossistema. E a cidade cresceu aqui, né, nessa região mais baixa, justamente no nível do mar. E aí a gente tem problemas aí sérios com essa ocupação. Essa imagem mais interessante, dá para ver melhor, então esse verde mais claro é essa bacia do Cubatão, que nasce nessa altitude, atravessa a cidade toda e cai na Baía da Babitonga. Então imagine todos os impactos da cidade, né, ela nasce numa área que está preservada. Joinville não tem um problema sério de ocupação nos morros, como a gente vê mais no Rio de Janeiro. Os morros estão preservados, em grande parte as montanhas estão preservadas. As áreas mais ocupadas são as áreas de manguezal. Lá, sim, há maior ocupação. Então, num dia de lua cheia, mesmo sem chuva, a Defesa Civil fica em alerta. E com chuva, fica todo mundo em polvorosa, porque enche o centro da cidade muito rápido. Então, a gente tem esse problema mesmo em função de como a cidade cresceu exatamente aonde havia manguezal. Isso aqui, então, é um projeto do município, não é um projeto que a gente trabalha diretamente, né? Eu sou consultora de uma empresa privada, um dos trabalhos que eu realizo, mas eles são nossos parceiros em alguns projetos e é bem bacana esse trabalho. Esse é um trabalho chamado Viva a Cidade, até deixei uns livrinhos ontem aqui. Mostra um pouquinho mais. Tem alguns aqui para mostrar. Foi feito um material bem bacana, bem didático, para distribuir para a população mesmo. Eu entreguei ontem para o secretário de Meio Ambiente como um exemplo de um material de educação ambiental com uma linguagem que a população pode ter acesso e entender o que está escrito. Então, sobre saneamento, sobre a drenagem urbana, que é um problema sério, e sobre os desafios ambientais em geral da cidade. Então, controle de inundação nas terras baixas, água e esgoto, está tendo investimento altíssimo, e ontem foi falado muito bem aqui pelo secretário de Meio Ambiente também. Grande parte das nossas cidades não tem tratamento de esgoto, né? Não tem as estações de tratamento. Joinville está tendo investimento altíssimo aí com o fundo do BID, e a perspectiva, a ousadia, em 2013, a gente ter 50% da cidade com esgoto tratado. É muito difícil, a cidade é muito grande, é um desafio, e está sendo trabalhado continuamente.
tratamento e destinação do lixo, preservação ambiental com os parques e educação e mobilização popular, que uma das coisas foi, então, parte da verba para fazer esse material, foi feita mobilização nos bairros com a sociedade civil, mas a gente sabe que esse movimento é lento e que as pessoas não participam com tanta assiduidade. Dentro dos projetos públicos e privados, eu vou contar um exemplo, então, em que eu trabalho há 9 anos, que é um programa patrocinado por uma grande empresa em Joinville, especificamente em educação ambiental. Eu vou contar alguns exemplos aqui. Esse programa se chama Prêmio Embrac Ecologia e ele tem uma história muito a ver com a Rio Mais 20, porque ele nasceu na Rio 92. Então, esse ano nós estamos lançando a 20ª edição do Prêmio Embrac Ecologia. É muito tempo. Então, a Embrac ela é uma empresa que nasceu em Joinville em 71. Ela faz compressores domésticos e industriais para refrigeradores. Então, a maioria de vocês tem uma geladeira em casa, tem um compressor da Embraco nessa geladeira. Ela é uma das maiores empresas do mundo nessa área. Tem capacidade de produzir 30 milhões de compressores ao ano e emprega hoje mais de quase 10 mil pessoas. Aqui está um pouco do mapa onde ela está no mundo. Nasceu em Joinville, mas está em vários países. Itália, Estados Unidos, México, Eslováquia, China e Brasil, onde é a matriz. Então, uma parte do investimento social da Embraco é o Prêmio Embraco de Ecologia, que está lançando a sua 20ª edição. Ele tem mais de 600 projetos inscritos. Desses 600 projetos inscritos são escolas que inscrevem projetos de educação ambiental voltadas para a realidade delas. Então, não é a Embraco que lança um tema todos os anos, porque nós temos escolas no meio rural, temos escolas em área de manguezal, temos escolas no centro da cidade. Então, cada escola, ela inscreve um projeto com um tema que tem a ver com a sua realidade, com a sua capacidade de trabalhar os professores com os alunos, desde a educação infantil, os pequenininhos, até o ensino fundamental. Então, tem 78 projetos aplicados e há 2 anos ele foi expandido para a Eslováquia. Então, algumas coisas que eu já falei, é o incentivo à prática de educação ambiental. E é interessante que a gente não está trabalhando isolado. O poder público, quando uma escola ganha o Prêmio Embraco, a Fundação Municipal de Meio Ambiente, a Companhia Águas de Joinville, que é municipalizada, que trabalha muito bem a educação ambiental também em Joinville, Fundação 25 de Julho, que ajuda as áreas rurais, contribuem também para que o projeto aconteça na escola. E 99% das escolas são públicas. Okay? Todas são convidadas, estaduais, municipais e privadas, mas grande parte são as escolas públicas. Além desse, existe um investimento de verba na escola e, além desse investimento, a gente acompanha os projetos, faz encontro de sensibilização com os professores, porque a gente percebe a falta de informação e conhecimento. Então, a gente tem investido também em sensibilização, em capacitação com os educandos. E parceria direta com a Secretaria da Educação e do Estado. Eu vou contar alguns exemplos rapidinho. Tem projetos que são mais internos e tem projetos que trabalham ecossistemas. Como o tema aqui é trabalhar mais a questão do ecossistema, eu vou contar alguns exemplos que eu achei interessantes. Essa é uma escola que trabalhou a recomposição de mata ciliar de um braço do rio da bacia do Cubatão, que eu falei lá no início, se vocês lembram, é a bacia mais importante para a cidade hoje, abastecimento de água, abastece 70% do município. E essa história é muito bacana, porque esse senhor, ele tinha desmatado toda a beirada do rio, mais jovem, e aí ele abriu espaço para a escola voltar a esse local e recuperar a margem desse rio. Ele entendeu o erro que cometeu no passado e abre esse espaço para se recuperar a margem desse rio. Então, foi um projeto bem interessante, envolvendo crianças de 1º a 4º ano na escola, contribuindo para a recuperação de um braço do rio Cubatão. Essa é uma outra escola que a gente já está numa área mais rural. Essa aqui é a bacia do Piraí, é a 2ª bacia mais importante do município em termos de abastecimento de água. É uma área bem preservada. E aqui o projeto chamado Anjos Protetores de Mata Atlântica, também crianças pequenininhas, tiveram aula de Mata Atlântica no campo, fizeram viveiro de mudas na escola, envolveram as famílias, replantio na recuperação dessas áreas. Essas áreas são usadas no verão todo pelas pessoas tomando banho de rio, né? É como praia,
é uma área rural onde eles usam como espaço de praia de lazer, que não tem custo nenhum, mas que precisa trabalhar muito a questão da segurança e da preservação ambiental nesses ambientes. É um lugar muito bonito, mas que tem áreas degradadas, sim, e tem áreas também poluídas. Esse é outro projeto, Abrace o Rio do Braço, dentro da bacia do Cubatão. Essa escola, esse bairro sofre com cheias também, e eles não foram trabalhar a questão do rio por preservação ambiental, e sim porque eles estavam preocupados com a questão das cheias. Então, ali era mais uma questão social e de segurança, né? E a gente aceitou, compreendeu, porque as questões ambientais elas não são isoladas. Então, é uma questão muito mais social para essa comunidade, é uma comunidade mais carente, e ela trabalhou muito forte com a comunidade de que, se não se preservasse esse rio, não recuperasse suas margens, as pessoas continuariam sofrendo a questão das cheias. Vamos chegando um pouquinho mais perto da Baía da Babitonga. Esse trabalho foi muito bacana. Essa escola ganhou 2 anos o Prêmio Embraco. Ela envolveu a Companhia Água de Joinville, que participou fazendo análise dessa água desde a sua nascente até o local onde ele está mais poluído, é o Rio do Ferro. O Rio do Ferro, onde as crianças conseguem enxergar, ele é só um canal. Então, para essas crianças, esse rio não tinha vida nenhuma. E aí começa um movimento muito forte na escola, chamando a comunidade, chamando os pais, perguntando o que eles entendiam pelo Rio do Ferro. Eles contam o passado, onde eles tomavam banho, onde esse rio era bonito, onde tinha peixe, e o que os jovens não conseguiam enxergar. E aí um passo muito bacana foram eles irem até essa nascente. Então eles viram essa água cristalina, viram que o rio está vivo e que é passível de recuperação. E também, como a gente está muito perto da Bahia, a gente levou até a área de Manguezal e Sambaqui. Nós temos muitos sambaquis em Joinville, para que eles conhecessem sambaquis e vissem a importância de que esse rio, onde atravessa o bairro deles e cai na Baía da Babitonga, onde sofre um impacto muito mais distante da onde eles possam enxergar. Esse aqui também é uma história de um problema social. Essa comunidade foi tirada pelo município de uma área dentro do manguezal. Eles viviam em palafitas em cima das áreas de mangue. A Secretaria da Habitação usou uma verba altíssima, retirou 80 famílias, construiu casas bem bonitinhas e colocou numa área, numa rua asfaltada, toda bonitinha. Só que eles esqueceram de fazer um detalhe, trabalhar a educação e a mudança de comportamento. Como eles são catadores, depois de 2 anos, gente, foi muito triste ver o que aconteceu ali. Eles continuam armazenando lixo nas suas casas, e o que não interessa para eles estão jogando para trás da casa, que é o manguezal. Então, como não se trabalhou a educação, a mudança de comportamento não aconteceu. Eles são extremamente desconfiados, né? Morrem de medo quando a gente chega lá com uma máquina fotográfica. Essa escola fez um trabalho de mobilização, mas a gente não conseguiu o avanço que queria, porque sabe da dificuldade, né? E quanto eles já estavam desconfiados e inseguros. Então, simplesmente se mudou de lugar e não se mudou o que eles estavam sentindo dentro deles e o comportamento. Não funcionou. Esse projeto é um projeto desse ano, é uma escola do Estado que está trabalhando diretamente o tema manguezal com as crianças. Quando nós chegamos na escola para a primeira reunião, as professoras não sabiam o que significava manguezal, nada. Que tinha caranguejo, que tinha ave, nada. Simplesmente nada. E foi um trabalho, está sendo um trabalho muito árduo com os professores. Hoje eles já estão entendendo, estão apaixonados pela história, estão começando a trabalhar com as crianças. Um trabalho muito difícil, com a ajuda de biólogos, com especialistas, porque realmente a gente precisa ensinar os professores para que eles possam ensinar as crianças. E está sendo um trabalho bem bacana de formiguinha. Fechando, né, uma novidade, uma notícia que eu trouxe aí. Joinville, esse ano, fresquinho agora, saiu o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. Então, é bem bacana, é mais uma notícia que eu trouxe para vocês, que é essa parceria que a gente tem aí com a Prefeitura, né, de trabalhar muito em conjunto pela cidade. Então, é fundamental ter o Plano de Gerenciamento Costeiro como mais uma ferramenta importante para melhorar a situação do município e como trabalhar a integração, né, do crescimento da cidade com a preservação dos ecossistemas. Então, eu botei só algumas considerações aqui para finalizar. A gente tem certeza que as ações de educação ambiental, elas minimizam e contribuem demais para a redução
dos impactos em todas as regiões da cidade e o entorno dela. A gente precisa ter maior necessidade dos conhecimentos e ecossistemas. É um erro trabalhar a educação ambiental e achar que o adulto sabe direto para a criança. O adulto não sabe e a gente tem que trabalhar com eles o básico mesmo. Precisa informação. Falta informação, tem especulação imobiliária, a falta de conhecimento causa isso que a gente vê, não só em Joinville, como em muitas cidades, né? As questões econômicas e políticas, principalmente, elas estão muito acima das questões ambientais. Então, é muito difícil a gente conciliar e chegar no acordo e sentar numa mesa redonda e conseguir que todo mundo ganhe um pouco, né? E que seja mais dividida o olhar em relação a isso de forma mais coerente. O poder público e privado precisam trabalhar em conjunto, e isso foi falado ontem aqui, público e privado o tempo todo, eu acredito demais nisso. Joinville tem uma vantagem, porque nós temos indústrias muito grandes, tem verba para isso, elas estão investindo, mas precisa fazer ainda muita coisa. E o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro deve ser uma ferramenta muito importante para o processo de ocupação ordenada no município de Joinville. Bem, para finalizar, eu queria agradecer a Embraco, né, que eu sou consultora, que me oportunizou também estar aqui, a Prefeitura de Joinville por ceder esse material, por acreditar que eu vim aqui representando eles de alguma forma e contando um pouquinho dessa história, a Esfera, a empresa a qual eu sou diretora técnica, e em especial o Instituto Ambiental Ratones, que está aqui a Leana, que é a coordenadora do Bandeira Azul, que me convidou para estar aqui também, o Instituto E, no nome da Nina, que convidaram também a gente para estar aqui. Obrigada, então, a vocês. É isso. Gisele, eu queria parabenizar, agradecer as palavras, principalmente por trazer exemplo dessa interligação do gerenciamento costeiro com a política de recursos hídricos, com a educação ambiental, gerenciamento das cidades, política de saneamento, drenagem, ou seja, essa interligação de uma questão do zoneamento costeiro com todos os outros fatores. Como você bem lembrou ontem, o secretário municipal Carlos Muniz lembrou da questão do saneamento, você deu mais um exemplo aqui na questão da drenagem, na preocupação social dos efeitos de cheia e educação ambiental. Isso é diretamente relacionado com o painel hoje que nós trabalhamos aqui da economia da praia, e eu pediria licença até para ou consultar ou propor que as perguntas viessem em conjunto com o painel hoje que vai se realizar, até porque os temas são diretamente relacionados e a gente agregaria o debate, fortaleceria o debate ao final. Então, sendo assim, passando a palavra então à doutora Marina Scherer, que vai trazer a sua apresentação sobre o tema e a experiência na sua região. Por favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite aqui, gostaria de dar parabéns para o Instituto E pela iniciativa, os vários projetos e pela iniciativa de fazer esse evento tão importante. E também gostaria de agradecer a Gisele por ter iniciado esse bloco com uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança, de mudança de comportamento e que é possível fazer. Talvez a minha apresentação não seja tão positiva como a da Gisele, mas a gente sempre precisa lembrar que a gente tem capacidade de mudar e a gente pode mudar. A gente precisa saber o que a gente precisa fazer. Então eu vou falar sobre gestão, uso e gestão de praias no Brasil, perguntando, e essa pergunta é para nós, para todos que estamos aqui, para os que trabalhamos com praia, para aqueles que têm interesse na praia, qual é a praia que queremos? Essa apresentação ela tem uma contribuição da professora Mônica Costa, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Bom, gente, como provocação, apesar das praias brasileiras serem espaços de uso comum do povo, serem lugares que devem ser de livre e franco acesso, existir uma quantidade enorme de normas, disciplinas, regras de utilização desse espaço, a gente vê muitas vezes esse espaço não bem utilizado, com uma gestão não muito boa, que acaba degradando o ambiente e até impedindo o acesso das pessoas às praias, né? Então,
como é que a gente vai lidar essa competência que a gente tem ou não tem na gestão de praias? Bom, vocês podem estar perguntando o que a Copa tem a ver com isso, né? Mas é bom a gente trazer que estamos preparando o Brasil para 2 eventos grandes, em especial o Rio de Janeiro, com a Copa e as Olimpíadas. E a gente precisa pensar no Brasil como um todo. Então, se a gente pensar para a Copa, o que a gente tem funcionando razoavelmente? A seleção, né? Apesar de às vezes a gente se decepcionar ainda. Mas a gente também precisa ter os estádios funcionando, os aeroportos, os portos, a mobilidade urbana, os hotéis, os restaurantes, serviços e as áreas públicas. Não adianta só a gente ter futebol no pé. A gente precisa ter toda uma infraestrutura. Por exemplo, praias. Se a gente fizer uma leve conta, das 12 capitais da Copa, 6 são de praias, são litorâneas. Se a gente levar em conta que vai ter tantos jogos nas chaves iniciais, que depois vão ter mais tantos jogos. Por exemplo, no Rio, onde será a final, serão ao todo 9 jogos. Cada jogo dura mais ou menos 90 minutos, mais 30. Se alguém for a todos os jogos do Rio, terá ocupado 18 horas durante aquele mês. E o que a gente faz no resto do tempo? A gente pode ir na praia. Certo? E o Brasil, gente, é a praia de sonho de todo mundo. É tropical, tem coqueiro, né? Até de onde a gente vem não tem tanto. Mas são praias lindas, maravilhosas. Hoje, quem teve a oportunidade de olhar para o lado do mar, sendo carioca, não sendo carioca, reconhece. Olha que coisa linda que temos ali. Mas a gente precisa praias com salva-vidas, com acesso, com águas limpas, com o comércio, a economia da praia organizada, venda de alimentos seguros, programação educacional, sinalização, lixeira, sistema de gestão nas praias. A gente tem o que eu falei agora, beleza cênica, de sobra, para dar e vender. Mas só beleza cênica basta? Por muito tempo a gente viveu, isso é no turismo como um todo, no Brasil, deitado em berço esplêndido. Nós somos muito bonitos, o pessoal vai vir nos visitar. E a gente está carente de gestão e de infraestrutura. Agora eu vou mostrar algumas cenas que talvez não sejam tão bonitas assim, de imagens de praias com acúmulo de lixo, que tem uma criança brincando com lixo. Isso é uma praia logo depois de uma festa de Réveillon, autorizada por quem? Com a gestão de quem? A mesma praia depois de uma festa de Réveillon, isso é dia 1º de janeiro. Quem? Essa é uma praia de todos, certo? Continuamos com algumas imagens que acontecem dia a dia em todas as nossas praias, essas da beleza cênica, são todas muito bonitas. Isso aqui é uma reportagem que saiu, desconfigurou um pouco, mas saiu ontem, anteontem, no Globo, sobre as praias do Rio. Com raras exceções, praias da zona do Rio ficam impróprias para banho boa parte do ano. Praia do Botafogo, uma das mais poluídas da cidade. E aí nessa reportagem, depois se vocês pegarem a apresentação, tem o site, tem praias como Leblon e Ipanema 100% do tempo impróprias. Aquilo que a gente estava vendo hoje de manhã lá da janela do hotel, linda, maravilhosa. Talvez é um produto turístico que a gente está apresentando. A ocupação de áreas públicas por iniciativa privada sem a devida autorização. Aí todo mundo conhece isso em todas as praias do Brasil. Aqui temos até um ambulante. Economia de praia, sim, mas como a gente faz isso de maneira regularizada e autorizada? Além disso, não se respeita a questão física, a questão natural das praias. As pessoas planejam as cidades e constroem. Eu fico abismada que os planejadores das cidades constroem na beira da praia como se estivesse construindo a 10 quilômetros para dentro. Fazem um quadriculado, botam os lotes, sem se preocupar com a dinâmica de cada praia. Resultado, nós temos um grande processo de erosão em várias áreas do Brasil, no mundo inteiro,
isso aqui é Santa Catarina, isso aqui é Florianópolis. Teve uma ressaca mais forte, várias casas foram para o chão. Por que isso tudo acontece no Brasil? Sempre me intrigou muito porque isso tudo acontece. A gente consegue ver que existe conflitos de competências na gestão da praia, na gestão especificamente dos espaços públicos e bens de uso comum do povo. Além disso, falta fiscalização, faltam normas claras. Normas existem, mas muitas vezes elas não são conhecidas, não estão claras ou não pegam. O Brasil é um país bastante interessante, né? Cheio de normas, leis que não pegam. Ah, essa norma não pegou. E a gente acaba tendo essas situações que a gente acabou de mostrar. Não vou ler, mas isso aqui é só um exemplo. Isso aqui saiu em 2011, finalzinho do ano passado. É uma reportagem no Diário Catarinense, que é o jornal de Santa Catarina, lá em Florianópolis, falando que o que pode ser feito nas praias. A regra é clara, mas não muito. Aí fala da questão da legislação, fala que tem regra para um, não tem regra para outros, uns podem ocupar, outros não podem, uns podem vender, outros não podem. E o que chama a atenção em toda essa matéria, a matéria é longa, é que eles, era página dupla no jornal, que eles vão falando, em nenhum momento eles falaram do patrimônio da União, um órgão competente para lidar com as áreas públicas. Então, desde a matéria você consegue ver que existe alguma falha de comunicação aí. Essa figura vocês conhecem, o Reinaldo vai falar depois sobre o Projeto Orla, que é um projeto extremamente interessante na tentativa de organização desses espaços. Eu só fui fazendo um exercício em cima dessa figura, colocando os vários instrumentos que a gente tem em cima dessa área de orla, né? Vocês estão vendo o mar, aqui a praia e depois as dunas e para cá o município. Então a gente tem o Projeto Orla que incide nessa área, a gente tem o Plano Diretor que incide nessa área, a gente tem Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro que incide nessa área. E eles conversam entre si? Muitas vezes não. Por exemplo, a Secretaria do Patrimônio da União, gestora das áreas públicas e dos terrenos de marinha, você vai ter em cima a gestão e colocação das normas do município. Se a gente entrar no mar, a gente ainda tem a Capitania dos Portos, que também vai colocar suas normas. E em cima disso, dessa sopa de gestões, e muitas vezes que entram em conflito, a gente tem uma série, deveria aparecer, de usos. Ambulantes, cadeiras na praia, cachorros, também gosto de usar nessas praias, festas, lixos, barzinhos. Esse barzinho aqui é muito interessante, isso é um barzinho, gente. Isso é em Búzios. É super bonitinho, mas é um uso da praia numa área de uso público. Normas, gente, temos. Nós temos Lei Nacional de Gerenciamento Costeiro, a gente tem todas as normas do patrimônio da União, de o que pode e o que não pode ser feito nas áreas de bem de uso comum do povo, que são as praias. A gente tem uma lei dizendo que as praias são de acesso livre e franco em qualquer sentido e direção. Ou seja, praia privada, gente, no Brasil não existe. Nós temos, como eu já falei, o Projeto Orla, que é uma ação conjunta do Ministério do Meio Ambiente e Secretaria do Patrimônio da União, super interessante, que o Reinaldo vai falar depois. Mas eu fiz também um exercício, isso é fácil de fazer, é só vocês entrarem na internet e digitarem praia privada. Vocês vão encontrar várias propagandas vendendo praias privadas. Essa aqui, ó, esse é de um hotel. O trecho da praia em frente ao hotel, em frente ao complexo de hotéis, oferece estrutura de barraca. Tanta tranquilidade deve ser o fato da praia ser praticamente privatizada. Aí vai. Casa duplex mobiliada e equipada, praia privativa. Os sites estão embaixo. Praia particular, dentro de condomínio. Aqui é a história do Luciano Huck, que tentou fechar uma área da praia e teve que tirar, né, o que foi
fechado, levou uma multa, mas é um, gente. Um, e porque é famoso. A gente tem mais normas ainda, a gente gosta de normas. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem normas, a gente tem que saber usar as normas. Está sendo criada uma norma junto à ABNT de normatização, de gestão de praias. O Brasil possui, desde 2006, a Leana, o José Archer de Portugal, que está aqui, vão falar sobre o programa Bandeira Azul, extremamente interessante, mas que bate no problema de gestão de praias. A gente tem outros sistemas de gestão socioambientais litorais, como a Eco 21, que é um programa da Organização de Portugal, o Quality Coast, que é um outro programa europeu, vários sistemas de gestão socioambiental de praias no mundo inteiro, no México, na Colômbia, no Peru, na Austrália. E a gente tem lugares em que toda essa discussão já está sendo... Vocês podem ver isso, aquilo é uma praia na Itália, isso aqui é uma praia na Espanha. Essas ocupações estão devidamente regularizadas. Existe um trâmite para regularizar. Isso aqui é a lei de costas espanhola, que dá, vocês têm um perfil de praia, ela não vai muito longe. Falha, a gente pode conversar sobre isso em questão de gestão costeira, mas só para mostrar para vocês, está dito o que pode e o que não pode. Quantos metros, da onde, o barzinho, sim, pode, mas tantos metros quadrados a tantos metros da água, com esgotamento sanitário e tem que passar por licitação. Aí está organizado. E a gente vai fazendo o que a gente pode. A gente vê várias iniciativas de lixo, de sinalização, mas tudo iniciativas não organizadas, digamos assim. Esse do programa Bandeira Azul, lá de Florianópolis, que fez um folheto. Isso aqui é um programa do Ministério do Meio Ambiente, que se chama Conduta Consciente em Praias. Tem o Conduta Consciente em Ambientes Recifais também. São tentativas e iniciativas super louváveis de mudança de comportamento, como disse a Gisele. E aí eu boto para cá, para a nossa apresentação. As normas existem, mas se a gente não mudar o comportamento e não mudar a maneira com que as pessoas veem os espaços públicos, essas não vão ser seguidas. E aí eu voltei para a Copa agora. E para as Olimpíadas... E para Rio+20, né? Como a gente pode fazer com que esses eventos, gente, ajudem a gente a repensar, ajudem que a gente pense nos espaços públicos como espaços de uso de todos. Que ter uma praia privativa não seja mais bonito, seja uma coisa que a gente não goste de ver. A gente precisa não só construir estádios, construir locais para evento, a gente precisa construir cidadania e educação. E isso a gente ainda rema bastante no Brasil, mas a gente vai chegar lá. A gente tem uma capacidade criativa muito grande, a gente tem uma grande capacidade de fazer as coisas. A gente tem necessidade de formação e informação aos próprios gestores públicos. Muitas vezes o gestor público municipal não sabe que não pode dar uma autorização na praia. Ele não sabe o que ele tem que fazer. E ele faz. Ele é gestor, ele tem que tomar uma atitude. A gente precisa dessa questão de conscientização. E aí eu deixo a pergunta, né? Até quando nós brasileiros vamos tolerar o mau uso dos espaços públicos? Não só as praias, das praças, das ruas. A gente precisa tomar o que é nosso para nós de novo. E como a gente está falando de praias, vamos começar pelas praias. Muito obrigada. Marinês, obrigado pela apresentação. E muito provocativa também a apresentação. Assim como a Gisele trouxe um exemplo de um projeto que, embora tenha iniciado bem, não tenha dado certo, porque não houve a mudança de comportamento, você trouxe aqui diversos exemplos de má gestão, de falta de planejamento. Uma hora que você pergunta o que os planejadores pensam quando autorizam. Na verdade, eles não planejam. Na verdade, não há o planejamento.
E a mesma forma, quando se coloca os instrumentos, as leis que não pegam, só na Política Nacional de Gerenciamento Costeiro nós temos pelo menos 9 instrumentos de gestão. Temos planos, sistemas de informações, sistemas de monitoramento, relatórios, planos em todas as escalas de atuação. E o conflito entre as entidades, os entes federativos, a quem compete autorizar, a quem compete gerenciar, a quem compete planejar. A lei já diz os meios pela União, o planejamento das ações pelo Estado e a execução pelos municípios. Mas hoje também vimos, mais cedo também com a Gisele, comemorando a elaboração de um plano municipal de gerenciamento costeiro. Hoje, notícia rara, quando nós temos um município com um plano municipal de gerenciamento costeiro. E dentro desses instrumentos, desses programas que existem hoje desde há 10, 20 anos, o gerenciamento é preocupação no país, nós temos o Projeto Orla, que é um dos principais instrumentos em operação, em funcionamento, com experiências. Aqui no Rio de Janeiro nós temos acho que 17 municípios envolvidos, integrados no Projeto Orla. Vejo uma fotografia agora, eram 15, mas iniciativas, falhas que fogem, toda essa dificuldade, mais uma vez, de leis e instrumentos que não geram o resultado esperado. Eu vi a fotografia de Búzios aqui, daquele barquinho, conheço bem, porque sou promotor de Búzios, trabalhando com a questão ambiental, e geralmente quando esses instrumentos legais não funcionam, acaba surgindo um novo ator, que é o próprio Ministério Público sendo cobrado por ações, por intervenções. Temos representantes da Prefeitura de Cabo Frio aqui, também desenvolveram um trabalho na Praia do Forte.